Aqui nessa caixinha tem um dispositivo que permite você controlar outras coisas, jogar como um videogame, enquanto você aprende programação e criação de jogos 2D. É lógico que eu fiquei curioso e eu quis testar. Então, acabou de chegar aqui para mim esse lançamento. Este dispositivo é o Microbit Retro Arcade. E como você pode ver aqui, a proposta dele é que você se divirta enquanto aprende a criar jogos. E neste vídeo a gente vai ver como ele é, os recursos que ele tem e a gente vai fazer alguns testes. Será o primeiro vídeo desse lançamento aqui no Brasil, então já deixa o like e vem comigo! Primeiro a gente vai ver então os conteúdos aqui da caixa, como ele vem, como ele é. E finalmente então a gente vai ver algumas características físicas, eu vou falar um pouco a respeito do que eu achei, minhas primeiras impressões do produto. E eu também vou mostrar 2 exemplos de projeto feito com ele. E para ficar por dentro de novidades como essa e também diversos projetos da área maker educacional, participe da nossa comunidade Aplicar Ciências se inscrevendo aqui no canal. É muito fácil, basta clicar no botão aqui embaixo e se inscrever. Abrindo aqui eu descobri que o Microbit Retro Arcade ele vem com partes para montar, incluindo uma chave Phillips e um manual de montagem. As peças de acrílico vêm com uma proteção para não arranhar, e a parte principal é a linda placa com as peças eletrônicas já fixadas. E ainda tem os parafusos, espaçadores e os caps dos botões. A montagem é bem fácil, fazendo um sanduíche e fixando bem os parafusos. E os botões você precisa apertar forte e ouvir um clique, então eles não soltam mais. Nós podemos montar nossos projetos usando bloquinhos de encaixar. Vem comigo aqui na tela que eu vou mostrar para você. Primeiro abrimos o site arcade.makecode.com. Não é preciso instalar nada e eu vou usar um projeto pronto. Como você pode ver, é muito fácil criar com blocos de encaixar. Com minha placa já conectada na porta USB, eu vou escolher o hardware. Então é só clicar para baixar o código, me certificando que é o drive da Microbit e clicando em salvar. Concluído, basta fechar as janelas e vamos testar. E está pronto, meu jogo já está salvo aqui na Microbit. Vamos jogar? Colocando as pilhas, encaixando a Microbit, ligando e vamos lá. Este aqui é um joguinho inspirado em Guardiões da Galáxia, onde a gente tem que mandar mensagens para satélites enquanto se desvia de asteroides. O objetivo desse jogo aqui é atingir 20 mensagens sem perder as 3 vidas. E antes de mostrar o próximo projeto, que é o controle remoto de um carrinho, eu já estava esquecendo de falar de como funciona e quais as partes principais do Retro Arcade. Então vamos ver isso rapidinho para você ver como funciona. Em termos construtivos, não dá para negar que ele é muito bonito. Esse acabamento aqui é muito bem feito. Você consegue notar aqui algumas partes, a gente consegue ver o cobre trabalhado aqui, envernizado. Tem partes onde ele foi removido. E o restante aqui tem uma textura que eu não sei se a câmera consegue pegar bem. Aqui a gente consegue ver os 4 botões direcionais e a gente tem essas teclas A, B. E aqui ainda a gente tem um botão de menu, onde a gente consegue ter acesso a algumas funções aqui do jogo, como o volume, onde a gente pode ter um controle aqui do áudio. A gente pode também ter um controle do tempo exibido em tela, né, os status, e alguma coisa também dos status do próprio código sendo rodado em tempo real. Um tipo de menu que ele é muito comum nesse tipo aqui de dispositivo didático que eu já tenho visto e acompanhado há algum tempo. Muito interessante também é essa conexão aqui, ó, chamada Jack Deck. É um sistema didático que foi desenvolvido, eu ainda não vi divulgação dele no Brasil, mas os conectores são parecidos com USB, então ele deve ser compatível com esse tipo de sensor, né, os módulos que vêm para esse tipo de kit. Muito importante também, a gente tem acesso físico aqui embaixo aos conectores principais da placa Microbit. A gente tem aqui o pino 0, 1 e 2 de dados, e a gente tem a alimentação aqui, 3 volts e GND. Para o pessoal que já conhece Microbit, é muito fácil de usar. Basta a gente pegar aqui os nossos conectores do tipo jacaré, encaixar nessas partes aqui, que são contatos físicos, e pronto, né? Agora a gente pode usar a nossa placa Microbit, aproveitando o próprio Retro Arcade, para comandar algumas coisas externas. E caso você tenha ficado interessado em adquirir um para testar, eu estou deixando um cupom de 12% de desconto aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aqui eu vou usar o robô Qtbot para ser controlado sem fio pelo Retro Arcade. Tanto a Microbit do Qtbot como a Microbit do Retro Arcade precisaram ser programadas para isso.
Mas e você? Se vê usando esse tipo de dispositivo? Você acha que ele vai combinar com a escola? Ou ele é uma coisa mais legal para ser usada em casa? Eu sinceramente gostaria de saber a tua opinião. Inclusive, se você quiser mais projetos ou ficou alguma dúvida, joga aqui nos comentários que eu tenho um prazer em ler e responder todo mundo. Agora eu já tenho certeza que meus alunos vão amar, porque eles gostaram muito dessa outra versão aqui. Que inclusive eu tenho um vídeo dele também aqui no canal. E caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo para você conferir. E também uma playlist com diversos reviews de kits muito interessantes. Já nos vemos então aqui no próximo vídeo, afinal, é criando que se aprende.